No domingo passado, nós vimos que foi possível que alguém que cria em Jesus passou de com certeza é ele para será que é ele? Foi o caso de João Batista. Lembra João Batista em um determinado momento, né? Olha lá João 1. Vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com certeza é ele. Mas depois de alguns acontecimentos inesperados, para os quais pareceu não estar preparado, ele teve a sua fé abalada. Mateus 11, versículo 2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Ou seja, será que é ele? Então veja, sair desse ponto do com certeza é ele para será que é ele? É aquela crise de fé que em alguns momentos da vida nós entramos quando somos surpreendidos por acontecimentos que nós não esperávamos que fosse daquele jeito. Ou quando Jesus passa a agir de um jeito que a gente não consegue encaixar na nossa cosmovisão cristã. Então, se você não esteve aqui conosco ou não assistiu de onde você está, entra no nosso canal no YouTube durante a semana e recupera esta mensagem, porque alguém pegou? A gente já estava preparado para esse momento. Inclusive a pilha voltou. Foi pilha ou foi coisa aí, Dani? Foi aí? Foi o cara do som. Tá bom. Então vou fazer uma coisa bem literal aqui. Testando o som, testando som. Tá bom. Culto ao vivo, essas coisas acontecem, né? Culto ao vivo ao Deus vivo. Então, se João Batista sai de com certeza é ele para será que é ele, nós vamos ver alguém que fez um caminho inverso aqui. O caminho inverso do com certeza não é ele para com certeza é ele. Quem você acha que fez esse caminho inverso, que sai do com certeza não é para com certeza é? Quem que você acha que fez esse caminho aí? Quem? O que você acha? Paulo. Vamos dar uma olhada aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante, onde ele mesmo nos conta coisas assim. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, teu Santo Espírito. Dependemos totalmente dele para compreendermos, assimilarmos, recebermos, vivermos, nos comprometemos com esta palavra. Então, Espírito Santo de Deus, age aqui em cada uma de nossas vidas. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Tem muita improbabilidade nisso aqui que nós lemos. Este homem
tendo feito tudo o que fez, agora era um apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo esta e outras cartas que vão compor as Escrituras Sagradas. Falando de João Batista, quem via ele pregando lá no deserto de forma tão contundente, anunciando o Messias, declarando que Jesus era esse Messias esperado, ninguém podia esperar que João Batista chegasse numa dúvida de será que é ele? Mas proporcionalmente, de forma inversa, quem via Paulo na época, conhecido por seu nome hebraico Saulo, jamais imaginaria que ele não só se tornaria um discípulo de Cristo, mas entregaria incondicionalmente a sua vida para servir o Senhor. Vamos ver esse antes de Paulo. A Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos de Cristo. Atos 9:1, Saulo. A diferença, né? Saulo é que era a escrita em hebraico e Paulo em grego. Mas é a mesma pessoa, o nome dele não mudou. Só a forma de escrever. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Já pensou no grau do ódio, da raiva de uma pessoa que chega a bufar? E a palavra morte aqui chega a ser quase um eufemismo diante do que ela realmente significa, porque é desejo de assassinar, é desejo de exterminar, de aniquilar. E era assim, essa raiva que transparecia nos olhos, na respiração, quando ele via um discípulo do Senhor. E Lucas registra ainda uma confissão de Paulo lá em Atos 22, versículo 4 em diante. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. E fui até lá, em Damasco, para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Versículo 19. E eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. E ainda Atos 26:11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Paulo está falando aqui de tortura. Obrigava-os a blasfemar. Obrigava-os aqui também é um eufemismo. Torturava os discípulos de Jesus até que eles blasfemassem contra Jesus. Você entende o grau de raiva, de ódio, de palavras que não dá nem para expressar quando a gente reúne todas estas ações em uma só pessoa? O que para um cara desses? Nós estamos vendo essa guerra lá, né, entre Hamas e Israel, o Hamas e o Israel. E você não pode supor que você vai conversar com um deles e dizer assim, ei, não, calma, fica tranquilo, não precisa, né? Vamos dividir aqui melhor essa terra aqui, vai dar tudo certo, né? Não, eles respiram ameaças de morte um contra o outro. E as causas deles também têm a ver com crenças. O que para uma pessoa assim? E como é que alguém vai de perseguidor, torturador, assassino, a ser perseguido pela mesma causa que ele perseguia antes? Como que a fé em Jesus, que ele tanto odiava, passou a ser o centro da vida dele? Vamos ver nesse texto que ele escreveu a Timóteo o que tornou isso possível. E certamente não foi a própria força, não foi o momento de deixa eu parar e pensar se é isso aí mesmo.
Tudo começa com Jesus. Jesus dá forças. Se Jesus não tivesse uma força muito maior do que essa força que movia Paulo contra a igreja, se Jesus não tivesse uma força muito maior e não tivesse dedicado a essa força para resgatar Paulo, não seria possível nenhuma reviravolta nesta história. Tudo começa com Jesus. Por isso é graça. Nós precisamos que a força do Senhor Jesus haja nas pessoas. Às vezes a gente pensa, como é que eu vou convencer aquela pessoa de que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, nos trazendo a vida? Como é que eu vou mostrar para essa pessoa o caminho? O que eu digo para ela? O que eu faço por ela? Você não tem força em si mesmo para convencer ninguém. Tudo precisa começar com esta força de Jesus que age através do seu Santo Espírito na vida das pessoas. E Paulo reconhece, ali no que nós lemos do versículo 12, né? Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu. Quando a sua força vem de Jesus, o improvável acontece, né? Porque ele continua, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Um perseguidor dos cristãos pôde vir a ser considerado fiel para o ministério cristão. O ministério que ele queria destruir, Jesus vem com sua força e usa de maneira tão poderosa, com tanta fidelidade, que agora ele potencializa esse ministério. E sabe o que isso mostra? Algo que você precisa ter consciência, convicção a seu próprio respeito e a respeito das pessoas ao seu redor. Não há caso perdido para Jesus. Você pode dizer isso comigo? Não há caso perdido para Jesus. Você crê nisso mesmo? Quando você pensa na sua vida, quando você olha para o seu futuro, para como você está, você realmente crê que você não é um caso perdido? Quando você olha para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos, você realmente acredita que eles não são casos perdidos para Jesus? Porque esta fé é muito importante. Você pode dizer comigo novamente? Não há caso perdido para Jesus. Eu acho que você precisa ouvir mais a sua voz sobre isso mesmo. Então vamos dizer mais forte? Não há caso perdido para Jesus. Então agora eu gostaria que você tivesse alguns segundos para você orar silenciosamente, você falar com o Senhor e você dizer para Ele agora se você tem se sentido do caso perdido. E se você tem achado que algumas pessoas na sua vida são caso perdido, peça perdão por isso, agradeça ao Senhor porque você e essas pessoas não são casos perdidos e peça para Jesus mostrar isso para você. Pode ser? Passe um tempo aí orando. Amém. Em nome de Jesus. Não há caso perdido para Jesus. Dá uma olhada aqui no que Paulo diz. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Se aos nossos olhos tem um caso perdido, é esse. O cara blasfemava, o cara perseguia, torturando, e ainda era insolente. Pense em alguém que afrontou Deus. Alguém que blasfemava contra o Filho de Deus. Alguém que perseguia a própria igreja de Cristo. E perseguindo a igreja de Cristo, perseguia Cristo. Porque quando Jesus chega diante de Paulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a perseguição era a igreja, eram os discípulos. Paulo nunca perseguiu Jesus, literalmente. Ele estava perseguindo a igreja.
E perseguir a igreja é perseguir Jesus. E era insolente, ou seja, zombava, insultava com palavras os que criam no Senhor. E aí eu me lembrei do Adilton, né? Não que o Adilton tenha sido insolente, né? Mas do testemunho dele, né? De que ele ria dos crentes, zombava dos crentes, né? E aí estava ali agora, pouco tempo atrás, se batizando, né? Passou para o outro lado, né? Não estou te comparando as atrocidades de Paulo, tá? Mas é que veio essa vaga lembrança. A realidade do passado só pôde mudar porque Cristo é misericordioso, pela misericórdia dele. Versículo 13: mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Olha só. O que salvou ele não foi o fato dele ter sido ignorante ou incrédulo. Foi a misericórdia de Deus que levou isso em conta. Por quê? Ignorância, incredulidade, faz com que a gente esteja do lado de cada condenação. Quem não crê em Cristo já está condenado. Agora, esta misericórdia é o que faz toda a diferença. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é fazer por alguém aquilo que aquele alguém não consegue fazer. Então você é misericordioso quando faz pela pessoa. Paulo reconhece que não conseguiria jamais conhecer e crer em Jesus por seu próprio conhecimento e por sua própria religiosidade. Mas ele obteve misericórdia, que deu a ele o que ele mesmo não poderia ter. E mais, deu a ele o que ele nem queria ter. Que misericórdia, hein? Que misericórdia. Não queria porque não sabia que precisava desse caminho. E além, então, de não ter a capacidade suprida pela misericórdia, Paulo reconhece que também não tinha merecimento para receber a salvação de Cristo. Por isso é necessário enfatizar a graça de Cristo. Tem fé e amor. Graça. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Se misericórdia tem a ver com não termos capacidade, graça tem a ver com não termos merecimento. Porque é um favor, é um presente que nós recebemos sem ter feito algo para que merecêssemos esse presente. E é interessante que Paulo associa a graça de nosso Senhor com fé e amor que há nele. Como assim fé que há no Senhor? Primeiro que ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos fé porque Jesus tem em si fé e da sua fé ele nos dá. Mas também vamos entender fé não necessariamente nesse sentido salvífico, soterológico, mas quando Cristo olha para nós, não é que ele tem a fé que a gente pode se salvar ou que nós possamos salvar, mas ele olha para nós e vê que ele pode salvar. Ele tem certeza que ele pode. Para Deus, nada é impossível. A fé de Jesus, a fé que ele tem em si mesmo, permite ao Senhor saber quem é que vai de assassino a mártir. Alguém que mata os cristãos para alguém que morre como um cristão. Essa é a diferença entre religiosidade e espiritualidade centrada em Cristo. Pessoas se dispõem a matar por suas religiões. Discípulos se dispõem a morrer por Jesus. Percebe a diferença? Quando alguém quer matar o outro por causa de crença, é religião. Quando alguém se dispõe a morrer sem matar, porque daí a gente está talvez pensando lá naqueles suicidas, homens-bombas que morrem, mas eles morrem para matar.
Então a gente tem que ter muita clareza sobre que lado a gente apoia às vezes nas coisas, né? Na vida como um todo. Se dispor a matar, essa causa é tão importante, ela é tão nobre, ela é tão verdadeira, ela é tão de Deus que eu vou para cima. Isso é religião. Agora, quando essa causa é tão nobre, é tão verdadeira, é tão pura, é tão de Deus que eu entrego a minha vida por ela, aí o caminho é outro. E Jesus olha esse percurso de alguém que está aqui matando para alguém que vai estar ali disposto a entregar a sua própria vida. Com a graça de Cristo, Ele nos dá do seu amor, que nós não merecemos. Mas por que Ele faz tudo isso? Qual é o propósito? Por quê? O cara era blasfemo, o cara era perseguidor, o cara era insolente, o cara era assassino, o cara era torturador. O cara não só queria libertar Israel dos discípulos de Jesus, como ele ia em outros países para fazer isso. Ele arrastava cristãos pelas ruas. Por que Jesus vai fazer uma coisa dessas? Olhando para Paulo, por que Jesus vai fazer isso por Paulo? E aqui tem um erro do nosso olhar, né? Porque quando a gente olha para Paulo, não tem o menor porquê isso acontecer. Então nós temos que olhar para Jesus. Porque tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com Jesus. Pode dar um cliquezinho, Samir. Antes disso, não tem um slide? Aí. Tem tudo a ver com Jesus. Olha o versículo 16. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, que significa paciência. Porque até então a gente fica olhando para Paulo, né? A mim, que anteriormente era blasfemo, era perseguidor, era insolente, eu encontrei graça, eu encontrei misericórdia, eu era ignorante, eu era incrédulo, e parece que tem tudo a ver com Paulo. Não podemos nos confundir pela extensão do relato, mas para onde o relato aponta. Quando o texto diz para quê, ele está nos dando a dica. E nós temos aqui, para que em mim, que sou o principal pecador, ou seja, para que em mim, que sou o principal pecador, não é para que em mim, então olhe para mim, como eu sou bom. Não, para que em mim, eu quero deixar bem claro que sou o pior pecador, então para fazer o contraste, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade. A bondade ressurge em meio à maldade, ela fica evidente. As coisas mais simples surpreendem as pessoas. Às vezes a gente vê num site de notícias do Brasil inteiro, ou às vezes no mundo inteiro, sobre um catador de lixo que encontrou uma carteira com R$1.000 e devolveu a carteira. E aí o pessoal faz uma vaquinha, e daqui a pouco dá lá 20, 30 mil para aquele cara, porque daí olharam para ele, viram a história de vida, viram que ele era um trabalhador, viram que ele está se esforçando, que ele quer dar um estudo para os filhos, e todo mundo se mobiliza. Isso é ou não é comum acontecer? É, né? Por quê? Nossa, ele devolveu a carteira, ele podia ter ficado com a carteira para ele. Não, ele não podia! Mas é que a maldade a podridão é tão disseminada, que quando alguém faz alguma coisinha boa, E Cristo sabe que nós somos assim. Então Cristo olha para aquele lá que ninguém pode dizer:
que vai dar boa coisa. Cristo pega aquele cara lá que ninguém diz que vai aceitar Jesus, vai gostar de Jesus, vai sair pregando para Jesus. E vai lá e toma esse cara e enche ele de graça, enche ele de amor. E aí a gente olha para Jesus. Que estratégia maravilhosa do Senhor. Porque se ele vai lá e salva os líderes religiosos, os fariseus, tá, mas eles já eram os bonitinhos. Eles já eram os cidadãos de bem. Né? Salvar alguém assim, a pessoa já estava praticamente salva por ela mesma. Mas aí Jesus vai lá e age em quem nenhum cristão poderia dizer que se tornaria cristão. Tanto é que quando Paulo vai chegar na igreja em Jerusalém e dizer: e aí, meus irmãos? Os mais corajosos não quiseram o receber. Eu acho que os mais covardes até saíram correndo. E aí, a igreja não quer receber Paulo. E aí vem Barnabé e diz: gente, olha só, Jesus fez uma obra na vida dele. Jesus, que está salvando as pessoas, salvou ele também. Mas antes disso já teve uma escala, né? Porque quando Jesus derrubou Paulo, com a sua luz, com sua voz contundente, disse: vai lá na casa de Ananias. Ananias, agora ora por ele. Mas Senhor, vou orar por esse cara. Por esse cara. Não tem caso perdido para Jesus. E Jesus gosta desses casos, porque quando ele chega lá, ele transforma. E as pessoas podem ver quem é que pode transformar uma pessoa assim. Só o poder de Deus que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Quando nós ouvimos testemunhos na igreja, parece que há uma inclinação da pessoa que dá testemunho mostrar o quanto ela é especial quando está dando testemunho, né? Estava no ônibus, 50 pessoas, o ônibus caiu num precipício e morreu 49. E eu fiquei sem nenhum arranhão para mostrar que Deus é bom. Deus é muito bom. Te deixou vivo, matou 49. A bondade de Deus não se manifesta nos nossos livramentos humanos, porque quando Ele leva alguém para o céu, Ele está sendo bom. Entendeu? Se acontecer um acidente e a pessoa não viveu naquele acidente, Deus está sendo bom. Aquilo é manifestação da bondade. Não é agradável, é doloroso, é confuso, mas Deus nunca deixa de ser bom por não fazer aquilo que nós queremos. Nós precisamos ter essa consciência. Ele está sempre agindo de acordo com o seu próprio caráter, com sua graça, com sua misericórdia. Muitas vezes eu pensei, por que Deus sempre foi tão bondoso e misericordioso comigo? Eu olhando para mim, tanta imperfeição, tantos erros da minha parte. Hoje eu tenho clareza. É porque é misericórdia mesmo. É porque é misericórdia dele. E eu olhava na direção errada. Eu olhava para mim. Como pode eu? Quem sou eu? Olha o que eu faço. Olha o que eu penso. Olha o que eu quero. Não tem como ele me usar. Quando você olha para você mesmo, inevitavelmente é a conclusão que você vai chegar em algum momento. Mas nós temos que desviar os nossos olhos de nós mesmos e olharmos para Jesus. Para que em mim, o principal dos pecadores, Ele mostre a sua misericórdia. O quanto Ele é bom, o quanto o amor dEle dura para sempre. Agora eu sei que é a completa paciência do Senhor, longanimidade. É por sua paciência que Ele não desiste de mim. Eu não sei se você já fez orações assim na sua vida: Senhor, me dá mais essa chance, eu preciso de mais uma chance.
Aí passa um tempo, você escorrega de novo, você estraga tudo de novo. Senhor, eu sei que eu tinha te pedido a última chance, mas por tua graça me dá mais uma chance. Aí você perde essa chance de novo, depois você... Chegou um tempo da minha vida que eu pedi a última chance incontáveis vezes. Já aconteceu com você de ficar pedindo mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance? Eu aprendi que as misericórdias do Senhor, que Paulo está falando aqui, se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E misericórdia é fazer por alguém aquilo que alguém não consegue fazer sozinho. E assim ele mostra quem ele é. Mas há também outro propósito do Senhor em mudar as nossas vidas. Nós não podemos deixar de entender a nossa responsabilidade diante de tanto amor, de tanta graça, tanta misericórdia que nós recebemos. Jesus nos usa para alcançar outras pessoas. Porque muitos de nós chegamos na parte que entendemos que recebemos graça e misericórdia do Senhor e louvamos ao Senhor e queremos viver para adorar Ele. Ponto. Mas esquecemos que há um segundo propósito do Senhor em mudar as nossas vidas e nos salvar. E esse propósito é alcançar outras pessoas. Versículo 16. E eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Quando a gente se converte, especialmente pessoas que se convertem em cultos, se tornam frequentadores de culto, gostam de louvar, gostam de adorar, gostam de ficar na presença do Senhor, cantando sobre a sua fidelidade, sobre a sua misericórdia, mas são nulos da porta para fora no que se refere a alcançar outras pessoas. Nulos. E a nossa liderança entendeu. Nós temos conversado nos últimos meses sobre o que nós temos vivido como igreja e que o nosso foco tem sido isso de louvar, adorar, agradecer, reconhecer a fidelidade, a bondade, a graça, o amor de Cristo. Mas e lá fora? Salvar as pessoas que estão vindo aqui dentro? Pô, a pessoa que vem aqui, ela quase diz, por favor, me salva, Senhor Jesus. Me fala alguma coisa que me faça sentido e preencha o vazio que eu tenho dentro de mim. A pessoa que vem aqui e não é salva, é uma falha muito grande nossa aqui. Ainda que a salvação não seja a gente que opera, mas o Espírito Santo. Esses dias eu entrei numa loja, decidido a comprar um produto. O produto que eu queria estava lá. Mas o vendedor foi tão ruim na estratégia dele que eu nem quis comprar. Não destratei nem nada, né? Ele nem ficou sabendo disso. Mas sabe quando tu entra decidido a comprar e o vendedor estraga a venda que era certa? Então a pessoa que vem aqui sem Cristo, se ela sair daqui sem Cristo, né? Para entrar num pavilhão como esse, numa igreja evangélica, sem saber se vão expulsar os demônios ou tirar o dinheiro primeiro, né? Porque o último grau de desespero. Para que eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. A conversão cristã tem marca, tem antes e depois. Quando as pessoas que ainda não creem em Cristo olham para a vida das pessoas que foram transformadas por Cristo e ficam impactadas. Uau! Uau! Chega até a ficar confusa. Será que é a mesma pessoa? Será que está mentindo? Será que está fingindo? Porque tiveram essa dúvida de Paulo. Então não esqueça, a obra de Deus em sua vida deve servir para que outras pessoas conheçam o Senhor. O Senhor quer usar você como modelo do que Ele é capaz de fazer. Deus não quer usar você como modelo de cristão perfeito, mas como modelo daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Porque quando Paulo fala em ser modelo, ele não está se referindo a ser perfeito. Pelo contrário, ele deixa isso muito claro, né? E é justamente por ser imperfeito que a graça de Cristo se manifesta ainda mais poderosa na vida dele. Vamos dar uma olhada aqui em 15 anos, o que vai acontecendo na vida dele. Como é que ele se enxerga no decorrer do tempo?
no ano 55, 1 Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos. 5 anos depois, no ano 60, Efésios 3, 8, a mim, o menor de todos os santos. Ano 65, aqui em 1 Timóteo 1,15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que as igrejas se esforçam em fazer é virar essa pirâmide, né? Você era o pior dos pecadores. Agora você é o menor aqui entre nós, tem que crescer, tem que se esforçar. Agora você está na liderança. É o menorzinho, mas está aqui. Pode trazer o chazinho para o pastor. Eu sempre fiz o meu chá. Você vê a Ana fazendo aqui porque ela tem essa linguagem de amor de serviço aqui, tá? Mas tem igrejas que o ministério pastoral da pessoa começa com ele fazendo chazinho. Para ele mostrar se é humilde. Eu não sei se é para mostrar se ele é humilde ou se tem uma pessoa que merece que alguém faça o chazinho para ele. É estranho isso, né? Então, se eu morrer um dia no púlpito, vai lá na Ana lá e fala com ela. Ou se eu me queimar aqui, a culpa é dela. Então, percebe como é invertido o sistema nas igrejas? O menor de todos os apóstolos, bom, mas pelo menos é um apóstolo, né? O menor de todos os santos, bom, pelo menos é um santo. O pior de todos os pecadores. Será que ele foi vivendo em cada vez menos santidade? Não, ele foi vivendo cada vez em mais santidade. Mas entendendo que não era ele. Entendendo quem de fato ele era. E quem Cristo era na vida dele. Então quando ele diz, para me tornar modelo para os outros, não é para dizer, veja como eu fiquei legal. Mas é para dizer, veja o que Cristo pode fazer. Quanto mais o tempo passava, mais Paulo reconhecia que a mudança da vida dele não era por mérito próprio. Então ele vai reconhecer de quem é a glória, a honra. Versículo 17, né? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Nós não cantamos isso aqui hoje? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. E aí é interessante, né? Coroamos. Como assim coroar o rei? Tem um texto que eu gosto muito no Apocalipse, que diz que quando os seres celestiais dão glórias ao Senhor, os 24 anciãos pegam as coroas que foram colocadas sobre as cabeças deles e jogam no trono, jogam para o rei. O coroamos aqui é eu tiro a coroa, porque eu não sou o rei, ele é. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. E talvez você se pergunte, mas há realmente esperança para mim? Sim. Paulo enfatiza isso no versículo 15, esta palavra é fiel, é digna de toda aceitação. Porque provavelmente quem está ouvindo lá, o perseguidor, o blasfemo, o insolente, o assassino,
Não pode ser. E Paulo está dizendo, pode crer. Se eu pudesse traduzir aqui, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Pode crer. Aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Porque eu sou o principal de todos os pecadores. Então, se alguém que arrastava crente por aí, se alguém que fazia crente blasfemar, pôde encontrar essa graça e misericórdia, você também pode. Esta palavra é fiel e digna de aceitação. Assim como com Paulo, eu posso dizer comigo também. Jesus amou você quando não havia nada para amar em você. Ele acreditou em você com a fé que ele tem, quando não somente você não acreditava nele, mas até agia contra ele com sua forma de vida. E aí Paulo finaliza esse trecho da palavra de Deus com a palavra, você lembra qual é a palavra que ele termina esse trecho? Você lembra? O que será que pode vir? Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Pelo menos o gatilho automático vem. Amém. Amém. Amém significa assim é. Eu tenho tanta fé, eu tenho tanta convicção nisso que eu estou dizendo, nisso que eu estou declarando, que assim, é isso. Assim é. E quando eu estou falando para futuro, significa assim seja. E vai ser porque é. Amém é meio aquele mesmo. E é porque é. É assim. Então, nesta manhã eu pergunto a você, o que você acha de dizer amém? Dizer um assim é, um assim seja, para viver uma vida de honra e glória ao Rei eterno, imortal, invisível e único. Porque se ele é invisível, onde é que ele se torna visível? Na sua vida. Para que em mim se manifeste. O que você acha de dizer assim seja, que na minha vida ele seja glorificado? O que você acha de dizer amém para a graça, para o amor, para a misericórdia, para a paciência do Senhor sobre a sua vida? Então amém, Senhor, então eu recebo, eu entendi que não tem a ver comigo, que tem a ver contigo, eu me abro para receber. O que você acha de dizer amém para uma transformação profunda e definitiva na sua vida? Nós queremos reforçar essa mensagem da palavra de Deus com uma canção, uma declaração que nós queremos dar aos ouvidos do seu coração. Ele não desiste de você. Com Jesus ainda é cedo para desistir. Você pode dizer isso comigo? Com Jesus ainda é cedo para desistir. Mais uma vez, com Jesus ainda é cedo para desistir. Ele não desiste de você. Não importa quem você foi, se foi grande, se foi pequeno. Não importa o que você fez, se dava um copo de água ou se dava um tapa na cara. Jesus conhece o seu interior. E Ele sabe que não há em você capacidade e merecimento, porque nós, seres humanos, fomos afetados pelo pecado, que maculou a imagem e semelhança de Deus em nós, e nos tornou assim incapazes de alcançarmos por nós mesmos essa salvação, essa misericórdia, essa bondade e essa fidelidade a ponto de poder servir o Senhor. São essas duas coisas: ressaltar a grandeza do Senhor e ressaltar a grandeza do Senhor em nós para as outras pessoas. Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite
Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma apropriação dessa canção, desta palavra de Deus. Talvez vá dar uma travadinha aí, mas nós vamos cantar assim: não importa quem eu sou, não importa o que eu fiz, Jesus conhece o meu interior também. Quantas vezes eu caí tentando acertar, mas a tristeza e o desespero me fizeram chorar. Não importa para onde eu fui, se na escuridão da noite Ele apaga o meu passado e não desiste de mim. Ele não desiste de mim, Ele se importa comigo, Ele compreende o meu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Creia nisso, declare isso com fé. Não é porque você, é porque Ele. Não é para você, é para Ele. Não importa quem eu sou, não importa o que eu fiz, Jesus conhece o meu interior também. Quantas vezes eu caí tentando acertar, mas a tristeza e o desespero me fizeram chorar. Não importa para onde eu fui, se na escuridão da noite Ele apaga o meu passado e não desiste de mim. Ele não desiste de mim. Ele se importa comigo. Ele compreende meu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de mim. Ele se importa comigo. Ele compreende meu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa. Não importa quem eu sou. Não importa o que eu fiz. Jesus conhece o meu interior também. Quantas vezes eu caí
consertar, mas a tristeza e o desespero me fizeram chorar. Não importa para onde eu fui, se na escuridão da noite Ele apaga o meu passado e não desiste de mim. Declara. Ele não desiste de mim, Ele se importa comigo, Ele compreende meu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de mim, Ele se importa comigo, Ele compreende meu caminhar. Nunca vi amor tão grande. Só as vozes assim declaram. Ele não desiste de mim, Ele se importa comigo, Ele compreende meu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de mim, Ele se importa comigo, Ele compreende o meu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Será que a gente realmente deveria fazer isso, falar isso? Não virou um culto antropocêntrico? É em você que as pessoas veem Jesus. Se você não souber que Ele não desiste de você, se você não souber que tudo que você tem é graça e misericórdia da parte dEle, se você não souber que você alcançou misericórdia, se você não entender como era o seu passado, você não vai ter a convicção a que Paulo chegou, de dizer: olha o que Ele é capaz de fazer. É 100% Jesus, passando por mim, passando por você, passando pelo seu testemunho de vida. Então, quero que você saia daqui nesta manhã com uma convicção, ou com algumas. Não há caso perdido para Jesus. Não há caso perdido para Jesus. De novo, não há caso perdido para Jesus. Jesus se importa com você, Ele te entende. Amém? Senhor, obrigado por não desistir de nós. Obrigado por manifestar a Tua graça, bondade, Teu amor, Tua paciência, tudo que Tu és e tudo que Tu tens. Oh Senhor, quando a gente olha para nós mesmos, realmente nos perdemos, mas quando nós olhamos para Ti, nos encontramos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós somos gratos e queremos viver Te adorando, Te glorificando e sendo usados por Ti para que outras pessoas também recebam desta graça e misericórdia. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com esta última canção. E se você pode, chama alguém aí para juntar a panela hoje, para tomar um café da tarde, para comer uma pipoca, né? Marca uma comunhão, dá uma olhada em material de edificação para a sua vida, leva a sobremesa lá no Espaço Crescer Mais e seja uma das 3 vagas para o nosso retiro, ok? Depois dessas 3, não é que não vai ter chance nenhuma, só que daí a gente vai negociando com o hotel vaga a vaga. E como é novembro, final de novembro, fica difícil isso, tá bom? Vem falar comigo, pai, eu quero, mas tá difícil por isso, por aquilo. Conversa comigo, tá bom? Tenha uma semana abençoada, abençoador, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Amém? Aplauda nosso Deus.
Amém? Vá com essa convicção, com essa certeza e leve isso para os teus amigos, para os teus familiares. Amém? Vá em paz.